Muito boa noite. Os grandes projetos estruturais da aviação civil em Angola, o impacto da Covid-19 no nosso país, vão dominar o tema de hoje. Temos como convidados Manuel Filipe Júnior, que é o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Navegação Aérea. Nathaniel Domingos é presidente da Comissão Executiva da Sociedade de Gestão Aeroportuária. Temos também Gaspar dos Santos, que é diretor-geral do INAVIC, Instituto Nacional da Aviação Civil, e Rui Carreira, que é presidente da Comissão Executiva da TAG. Pois bem, mais uma vez, muito boa noite. Vamos então iniciar o nosso debate. De resto, ontem houve, digamos, uma cimeira sobre a aviação civil no nosso país, uma parceria entre o Ministério dos Transportes e a empresa Angola AITEC, com intervenção de vários experts nacionais e internacionais que debateram a situação da aviação civil no nosso país, o impacto da Covid, que está a marcar também, digamos, de forma negativa a aviação civil um pouco por todo o mundo, ou mesmo em todo o mundo, e vamos falar igualmente das oportunidades, mas vamos começar por acompanhar o que disse ontem o Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, sobre, digamos, aquilo que pensa o governo angolano em relação à aviação civil, perspectivas, desafios para os próximos tempos. Segundo o Ministro dos Transportes, condições prévias e indispensáveis deverão ser acauteladas para a implementação do almejado centro aeroportuário. A nossa estratégia de implementação do Hub de Luanda impõe que se acautelem condições prévias e indispensáveis, como a necessária adequação do quadro jurídico-legal, regulamentar e institucional, bem como as infraestruturas aeroportuárias de facilitação e segurança para proporcionar o trânsito de aeronaves e passageiros e permitir a materialização da visão e objetivos do Executivo. Para tal, concorrem de forma determinante outros setores e dinâmicas críticas, como a facilitação dos vistos, os custos e tarifas praticadas, o preço dos combustíveis, de modo a trazer mais operadores e intervenientes e impulsionar a dinâmica económica do nosso país. O novo aeroporto internacional de Luanda deverá servir de plataforma para a operação do referido projeto. O aeroporto de Luanda tem a oportunidade de se estabelecer como um ponto de apoio para esses fluxos, e o novo aeroporto internacional de Luanda, uma vez concluído, será a plataforma necessária para acomodar o crescimento de longo prazo e a operação do almejado Hub. De acordo com dados do Ministério dos Transportes, os aeroportos do país registraram uma média anual de fluxo de mais de 3 milhões de passageiros entre os anos 2017 e 2019. Pois bem, foi o que disse ontem o Ministro dos Transportes durante a cimeira sobre a aviação civil. Vou começar por Rui Carreira, que é Presidente do Conselho de Administração da TAG. O impacto da Covid-19 na sua companhia de bandeira? Muito boa noite, são muitos, todos os telespectadores também. O impacto do Covid é enorme. Para falar de números, que é o que nós mais gostamos de fazer, nós em 2019 realizamos 13 mil voos, em 2020 nem chegaram a 4 mil, foram 3.900 voos. Portanto, é uma perda enorme. A nossa receita caiu à volta dos 75%. E acho que ao longo da sua existência a TAG nunca sofreu consequências desta natureza e desta envergadura. Portanto, foi enorme. O ano de 2021 não vai ser muito diferente. Portanto, nós vamos continuar a gerir o sofrimento, a dar o nosso melhor para manter a empresa viva e a servir Angola e os angolanos. Mas quais deverão ser, digamos, agora neste ano 2021, as consequências imediatas para uma companhia como a TAG? As consequências imediatas continuam a ser as restrições de voar, não é? As fronteiras estão fechadas, mesmo internamente nós não estamos ainda autorizados a voar com o ritmo que nós tínhamos no período pré-Covid. Portanto, isso, claro, que vai ter um impacto enorme na receita, mas é claro que nós temos que nos adaptar a esta nova realidade, implementar o nosso plano de reestruturação e, se calhar, até fazer algumas correções, porque o plano de reestruturação ele foi concebido muito antes da pandemia,
Nós vamos ter que fazer aqui alguns ajustes e já estamos a trabalhar neste sentido, de forma a adequar a empresa a este novo cenário. Bom, deixe-me perguntar agora a Gaspar Santos, diretor-geral do INAVIC, como é que o setor está a ver a aviação no seu conjunto, em função do impacto da Covid-19, quais são as perspectivas deste ano para o INAVIC, 2021? Qual é a estratégia para reduzir ou minimizar o impacto da Covid-19 em todo o setor aeroportuário nacional? Muito boa noite, telespectadores, boa noite, colegas do painel. Eu, antes de passar à sua questão, talvez fizesse uma abordagem relativamente à reestruturação que o setor tem estado a sofrer. Portanto, o setor desde, digamos... É anterior à Covid-19. Sim, portanto, pois vamos chegar lá então. Portanto, desde 2019 o setor tem estado a sofrer um processo de reestruturação. Este processo de reestruturação começou, digamos assim, com o estabelecimento de um novo quadro legal que preconiza a criação da Autoridade Nacional da Aviação Civil, portanto, em substituição do INAVIC. Com este passo, pretendeu-se criar um órgão independente e autónomo na atividade de regulação e supervisão do setor, o que certamente vai contribuir para o melhor cumprimento das normas e práticas, portanto, da ICAO. A atribuição da independência à ANAC visa, sobretudo, conferir-lhe, portanto, assegurar a sua neutralidade, a sua isenção e imparcialidade, para que possa de desenvolver a sua atividade sem quaisquer influências externas. Portanto, este processo está a decorrer normalmente e esperamos que até o fim do primeiro trimestre, portanto, ele portanto, tenha o seu termo. Agora, relativamente às questões da Covid e na esteira do que o senhor PCE da TAG, portanto, já disse, também queria referir aqui alguns números, porque o impacto realmente foi muito negativo na indústria da aviação. Só para ter uma ideia, portanto, a nível dos passageiros, houve uma redução de cerca de 65%. Em 2019 houve uma movimentação de cerca de 3,5 milhões de passageiros ano, portanto, aqui em Angola. Em 2020 verificou-se um movimento de simplesmente 896 mil passageiros. Relativamente à carga também, portanto, verificou-se essa redução, portanto, de 33 mil toneladas para 19 mil toneladas. A nível mundial também verificou-se, portanto, uma grande redução, de 4 mil milhões de passageiros transportados, foram somente transportados, portanto, 1,8 mil milhões de passageiros. Portanto, como é que a gente sai desta situação? Nós prevemos que as medidas sanitárias que estão a ser, portanto, tomadas a nível, portanto, internacional e agora com a questão da vacina que aí, portanto, se está a aproximar, provavelmente servirão, portanto, para, digamos assim, começarmos a voltar paulatinamente aos níveis anteriores, embora previsões da IATA indiquem que só em 2024 talvez a gente retoma, portanto, os níveis de 2019. Bom, mas a IATA compreende que esta crise, digamos, que afeta a aviação civil, vai ser também de graves consequências para a aviação civil angolana? Porque nós temos aqui alguns compromissos, digamos, que ao nível da IATA têm de ser cumpridos, por exemplo. Perfeitamente. Portanto, as consequências são genéricas para toda a indústria, independentemente de ser angolano ou que, mas elas... Estamos dentro das moratórias também da IATA, nesse quadro? Moratórias, bom, não sei se haverá alguma moratória. O que se passa é que, no âmbito, portanto, das medidas adotadas para contornar, portanto, para contornar a crise, houve uma série de medidas de isenção que foram tomadas essencialmente pela ICAO, aqui neste caso estou a falar da ICAO, e que previam, portanto, isenções em termos de treinamento de pessoal, de operação de aeronaves. Mas neste momento esta isenção já está determinada e, portanto, a ICAO recomenda que a partir de 31 de março a gente, portanto, passe a aplicar na íntegra os dispositivos dos anexos, portanto, à Convenção. Portanto, nós temos que nos adaptar. De resto, nós, inclusive, há 2 ou 3 semanas atrás, tive a oportunidade de ter um encontro
com o senhor PCE da TAG exatamente para alertar sobre esta situação e começarmos a nos preparar para que a partir de dia 31 de março a gente então entre para depois construir ao longo do debate esses anexos para que a opinião pública também possa estar por dentro. Manuel Júnior é Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Navegação Aérea. É a mesma questão, também já ouvi ontem falar sobre as estratégias, os desafios da ANA, mas desafios imediatos para, digamos, contrapor o impacto da Covid-19. Obrigado por esta oportunidade, Amílcar. Dizer que o setor da aviação é um setor que vem proporcionar o progresso e o desenvolvimento das sociedades. E dentre os setores que integram, também está a navegação aérea. E esta navegação aérea, independentemente de tudo quanto vem observando relativamente aos efeitos negativos da Covid, nós entendemos que devemos aproveitar esta oportunidade, nós consideramos uma oportunidade, para levar um dos nossos desafios avante, que é a implementação do Programa de Gestão e Controle do Espaço Aéreo Civil. Isto porquê? Porque neste momento o número de movimentos reduziu consideravelmente. Portanto, temos condições para implementar o programa que já foi autorizado superiormente, portanto já 2 projetos, o de comunicações, um deles está ligado à fibra óptica e a substituição de rádios analógicos por digitais. Portanto, o primeiro já está quase a 90% da sua execução, o segundo vai iniciar agora, já passou por todos os trâmites, inclusive o visto de fiscalização preventiva do Tribunal de Contas. Portanto, tudo isso nós entendemos que devemos aproveitar esta calmia, não é? Para, então, criarmos as condições para que os pilotos voem sem sobressaltos. Quais são, neste momento, os problemas dos pilotos? Bom, são as comunicações. Portanto, nós temos cerca de 15 posições de reporte obrigatório e nas mais principais rotas nós temos cerca de 33 rotas, das quais 17 internacionais ou regionais e outras 16 domésticas. O que nós pretendemos é, por exemplo, com a instalação da fibra óptica em todos os aeroportos, já temos em todos, isso quer dizer que das 20 localidades que nós tínhamos previsto, já temos cerca de 18. Faltam somente Cabinda e Menong. Isso quer dizer que já conseguimos cobrir com fibra óptica todo este processo. Agora, resta-nos dizer também, posteriormente, avançarmos com o projeto da substituição dos rádios analógicos por digitais. Portanto, isso levará algum tempo, é necessário fabricá-los, enfim, por aí fora. Portanto, o que mais apoquenta neste momento os pilotos, e não só os pilotos, mas também os operadores, que são nossos controladores de tráfego aéreo, é praticamente o problema de comunicações. Nathaniel Domingos é Presidente da Comissão Executiva da Sociedade de Gestão Aeroportuária. Os nossos agradecimentos também por ter vindo a este debate. O Ministro dos Transportes anunciou ontem a construção, digamos, de uma cidade aeroportuária que vai ficar na zona de Equilíbrio. Estamos preparados já, digamos, para esta cidade? Faz parte da estratégia que foi anunciada ontem, da construção de um hub, digamos, em Luanda? Boa noite, Amílcar. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, telespectadores. A construção da cidade aeroportuária está agregada praticamente à construção do novo aeroporto. Para nós conseguirmos desenvolver um projeto de hub, temos que desenvolver também uma plataforma logística próxima do aeroporto que alimente todo o sistema aeroportuário, toda a indústria da aviação. Esse plano é feito de acordo com os parâmetros do novo aeroporto, o número de movimentos, o número de passageiros, a perspectiva da carga, não é? E então tem que agregar multissetores, as obras públicas, o urbanismo, o turismo, os transportes. Essa planificação está praticamente desenhada e com o novo aeroporto, ela vai ter que obrigatoriamente ser desenvolvida a cidade. Nós estaremos preparados para competir em pé de igualdade com outros hubs que nós temos no continente africano, na Etiópia, no Quênia, no Ghana? Bom, para nós competirmos com os outros hubs, nós temos que pensar que o desenvolvimento do hub
não é só a indústria aeronáutica. Temos que estar preparados também a nível de todo o setor econômico, industrial, não é? Porque se nós não tivermos os setores todos inseridos e todos alinhados, o desenvolvimento do hub vai ser muito mais complicado. Mas para quando a inauguração do novo aeroporto? As obras vão reiniciar em breve. Estamos a reformular o gabinete de operacionalização do novo aeroporto e quando houver, porque esta questão do Covid também veio atrasar muito a vinda dos trabalhadores do empreiteiro a Angola. E quando as obras reiniciarem, quando o empreiteiro estiver mobilizado, terá que fazer um programa para que defina o período de construção. Depois da construção, ainda temos um período para a certificação do aeroporto que demora um ano e meio. Por isso, só se inicia o processo de certificação do aeroporto depois dele estar a operar com o manual de operações do aeroporto. Rui Carreira, já há mensagens de vários telespectadores dentro e fora de Angola e de Lisboa chegam-nos informações a propósito de um voo de ataque, creio que foi cancelado. O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, isto, de facto, nós devemos reconhecer que houve alguma precipitação da nossa parte, mas que eu prefiro ater-me à intenção. A intenção foi boa, se não fosse o contexto que nós vivemos neste momento, porque num outro contexto isto era um fenómeno perfeitamente normal. Havia alguns indícios de que poderia haver algum relaxamento nas medidas das restrições que neste momento impendem sobre nós. Nós fizemos os pedidos à autoridade, elaboramos um plano de retoma paulatina, fizemos os pedidos à autoridade e, mesmo antes de recebermos a resposta, nós já estávamos a trabalhar dentro da nossa organização para haver alguma antecipação. E de facto, este trabalho de casa vazou para redes sociais, os agentes de viagens também começaram a noticiar, a nossa direção comercial também começou a colocar os voos no sistema, mas lá está, é uma boa intenção se fosse num outro contexto. O que se passou é que esta autorização não surgiu e o fenómeno da antecipação aqui é importante porque as pessoas precisam de 3 dias para fazer os testes de Covid, a companhia precisa de pelo menos de uma semana para organizar as suas vendas, para os primeiros voos não saírem vazios, não é? Portanto, isto é uma dinâmica muito normal nas companhias aéreas. Mas, dado o contexto em que nós vivemos, não deu certo, a autorização para a retoma não surgiu e nós fomos obrigados a cancelar os voos que foram previamente anunciados, né? Infelizmente, mas é o contexto em que nós vivemos. Nós comunicamos com todos os nossos passageiros individualmente. Eles agora estão à espera de uma resposta, estão em terra à espera de uma resposta. Pois, agora, quando é que vai ser essa retoma ainda ninguém sabe, não é? Nós estamos a depender de como é que vai evoluir o panorama epidemiológico dentro do país e as autoridades saberão anunciar na devida altura quando é que isto vai ser reaberto. Uhum. E na VIC, Gaspar Santos, em relação à formação, digamos, dos pilotos, nós sabemos que quase na totalidade são feitos fora do nosso país. Fala-se de alguma indefinição em relação à revalidação das licenças dos pilotos e do pessoal da cabine. A pergunta que eu coloco é em relação aos cursos, digamos, dos diferentes níveis, como é que o INAVIC está posicionado para a satisfação dos pilotos e o pessoal da cabine? Bom, o INAVIC neste momento não desenvolve ações de formação dos pilotos. Portanto, a quem compete esta tarefa? Portanto, esta ação de formação dos pilotos tem sido da responsabilidade ou dos próprios pilotos ou dos respectivos empregadores. Portanto, há critérios que eles devem cumprir para que então depois o INAVIC faça o seu licenciamento para que os habilite a exercer a atividade. Portanto, mas já foi competência do INAVIC? A formação dos pilotos nunca foi competência do INAVIC. Rui Carreira. Bom, a parte que nos cabe, nós somos responsáveis pela formação dos nossos pilotos. Nós temos os planos de formação
É claro que, por exemplo, os simuladores, etc., isto tudo, por causa das restrições de deslocação e do encerramento das fronteiras em quase todo o mundo, a deslocação dos pilotos para a formação foi praticamente impedida. E a ICAO então lançou as isenções em que nos permitia ficar um certo período sem fazer essas formações em simulador e os mock-ups, etc. Mas é claro que nós temos que elaborar, e já elaboramos, planos de mitigação. Tem que haver planos de mitigação. Não havendo treino em simulador, tem que haver treino em linha. Tem que haver verificações em linha. Portanto, nós temos que implementar estes planos já existem. Mas lá está, o diretor-geral do INAVIC já anunciou que a ICAO diz que já não vai prorrogar o waiver, ou seja, a isenção, mas isto lá está, isto é um pouco de varrer as cinzas quando o fogo ainda está ao rubro. Nós ainda não sabemos. Nós já nos estávamos a preparar para uma retoma no início do ano, quando surgiu a nova variante do Covid e teve que se suspender os voos outra vez. Portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a um mês. Talvez a ICAO seja, mais uma vez, obrigada a ser flexível, mas lá está. Quando se fala em formação dos pilotos, esta é uma formação permanente e contínua, isto está ligado à segurança do voo. De qualquer forma, nós vamos ter que elaborar os tais planos elaborar não, que eles já estão elaborados, vamos ter que implementar os tais planos alternativos de mitigação, não havendo a possibilidade de se fazer o treino em simulador no exterior, porque há países que fecharam as suas fronteiras. E agora, mesmo abrindo, a avalanche vai ser tanta que, se calhar, o nosso slot, a nossa vez de fazer a formação, se calhar só está lá para novembro ou dezembro. Então, e o que fazer até lá? Ter os aviões no chão, os pilotos no chão? Claro que não. Temos que ter os tais planos alternativos de mitigação para fazer face a esta situação, porque trata-se, na realidade, de aspectos ligados à segurança dos voos. Manuel Júnior, PCA, da ENA falava pouco da migração tecnológica do analógico para o digital. Eu pergunto, quais são, digamos, em termos de parceria, o ideal entre a ENA e o Serviço Meteorológico de Angola, o INAMET? Entra, digamos, nessa equação? Bom, neste momento, nós entendemos que a parceria deve ser mantida, não é? Porque nós, ao nível da navegação aérea, também devemos prestar os serviços de meteorologia. Mas não prestamos porque, neste momento, quem assim faz são mesmo os serviços meteorológicos. Mas tem havido... Mas a ENA precisa? Nós precisamos, de um serviço meteorológico eficaz. Os pilotos precisam. Enfim, quer dizer, o país necessita mesmo da meteorologia. Portanto, ao nível da navegação aérea, é um dos serviços que deve ser prestado por nós. Portanto, e é o único serviço que não é prestado por nós neste momento. Mas temos uma parceria eficiente. E não seria fundamental? Não é fundamental? É fundamental, mas ao nível dos nossos regulamentos, o regulamento tarifário, prevê-se uma percentagem para a meteorologia. Isso quer dizer que eles prestam estes serviços, não só os controladores de tráfego aéreo, prestam também as companhias aéreas, não é? E no final, de acordo com uma percentagem que o próprio regulamento prevê, nós mensalmente atribuímos esse valor. Ainda em relação à Sociedade de Gestão Aeroportuária, Nathaniel Domingos, perguntava-lhe em relação a esta nova cidade que vai nascer, que foi anunciada ontem pelo Ministro dos Transportes, perguntava-lhe que estatuto terá o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, quando o novo aeroporto for inaugurado? Bom, nós sabemos que a desmobilização de um aeroporto e o início da operação de outro leva algum tempo. Também sabemos que a conclusão da construção deste novo aeroporto internacional de Luanda deverá demorar entre 2 anos e meio por aí, e o aeroporto atual, se não fosse questão de Covid, já deveria ter iniciado um processo de remodelação e ampliação, porque a sua capacidade já levava a que os níveis de serviço e de conforto baixassem significativamente. Por isso, nós
vamos continuar a estudar para depois concluirmos qual será o desfecho do atual aeroporto de Luanda. Ricardo, a TAG está de boa saúde financeira? Não. A TAG nunca teve boa saúde financeira. A TAG sempre foi uma empresa deficitária do ponto de vista financeiro, embora tenha um contributo para a economia de Angola tremendo, né? Incalculável. Já teve vários modelos de negócio, várias naturezas, digamos, em termos de estatuto. Quando é que vamos chegar a bom porto? Bom, hoje fala-se muito da privatização da TAG para torná-la numa empresa mais eficiente, mas eu acho que o principal objetivo na privatização é a injeção de capital fresco na empresa, numa altura em que o Estado, neste momento o principal e único acionista, não tem capacidade para o fazer. Portanto, é preciso preparar... Mas o Estado já injetou 700 milhões de dólares na TAG. Não, é preciso explicar muito bem a natureza desses 700 milhões de Foi dólares. o ministro que anunciou. Afirmativo. Foi uma ação importante no capítulo do saneamento da empresa. Portanto, eu vou contar a história, se me der essa oportunidade, num minuto. Ao longo destes anos, aliás, aqui é preciso agradecer o empenho pessoal do próprio Ministro dos Transportes, o Dr. Ricardo de Abreu, e da Ministra das Finanças, a Dra. Vera Daves, porque isto é algo que a TAG já vem pedindo desde 2008, que é o saneamento da empresa. A TAG, ao longo desses anos, acumulou uma dívida muito grande para com o Estado, empresas e instituições do Estado. Isto rondava a volta de 900 milhões de dólares ao cabo do ano de 2018. Portanto, é uma dívida muito longa e enorme. Portanto, havia que... O Estado assumiu esta dívida por via da compensação de saldos com as empresas devedoras, ou credoras da TAG, neste caso, onde o maior bolo cabia a Sonangol e a extinta Enana. O Estado assume esta dívida e transforma-a em capital. Portanto, não há uma injeção de 700 milhões de dólares em dinheiro fresco. Há a anulação de uma dívida neste valor. Portanto, os 700 milhões de dólares saem da parte de baixo do balanço para a parte de cima do balanço. Deixa de ser dívida para ser capital. Portanto, a TAG tinha capitais próprios à ordem de 163 milhões de dólares negativos, passou a ter 608 milhões de dólares positivos de capital próprio. Foi este o fenómeno dos 700 milhões. Portanto, não houve uma injeção de dinheiro fresco. Portanto, é um ato importantíssimo, porque limpa o balanço da TAG, dá uma melhor exposição do seu balanço às instituições financeiras e que a TAG sai, de certa forma, a ganhar. Mas lá está, foi uma luta. Esta é uma luta que tem mais de 10 anos. É preciso explicar muito bem a natureza desses 700 milhões de dólares. De facto, existiu esta movimentação, mas é uma manobra contabilística de engenharia financeira. Não houve uma injeção. Essa injeção nós ainda clamamos porque nós estamos com déficits de liquidez muito grandes para manter a nossa operação e, se calhar, até para fazer face aos desafios no futuro imediato. Bom, mas vem aí um lado em Luanda e é necessário que a TAG esteja, digamos, devidamente saneada para poder estar no mercado. Absolutamente. Este é o grande objetivo. Tanto de passageiros como de carga. Aliás, a estratégia de privatização da TAG está toda alinhada dentro da reforma completa do setor, onde se inclui também o tal hub personalizado pelo novo aeroporto. A TAG Por tem exemplo, que... o plano de reestruturação e recapitalização da TAG vai implicar despedimentos? Esta é a pergunta que a maior parte dos jornalistas gostam de fazer. E se eu disser que sim, amanhã sai como título de todos os jornais. Tem uma pergunta que se impõe. O que nós gostamos de referir... Porque há interesse público em relação a essa questão. Nós temos que ser sérios. A TAG é uma empresa com poucos aviões, não é? Não precisa, hoje a TAG tem 243 trabalhadores por avião, quando a média da indústria é muito mais baixa. Já chegaram 3, falta 1. Pois, mas é claro que com a chegada dos aviões este rácio vai melhorar significativamente. Mas voltemos à pergunta que lhe coloquei. Sim, eu vou explicar. A TAG tem que se redimensionar. A TAG tem que manter o seu quadro orgânico de acordo com a estrutura da sua operação, que é uma operação adequada para o número de aviões que tem. Não pode ter uma estrutura
em termos de capital humano, tão pesada como tem agora. Portanto, claro que vai haver, como já expliquei em outras ocasiões, mão de obra ociosa, que é preciso requalificar e empregá-lo nos outros ramos de atividade do país, porque o país precisa de quadros, e a TAG tem estes quadros. Mas a TAG sempre requalificou. Ao longo da sua história, requalificou sempre. Sempre, mas requalificou para se adaptar à sua atividade. Agora é o fenómeno inverso. A TAG tem que pegar nesses trabalhadores que são considerados excedentários, requalificá-los noutras áreas da economia e arranjar soluções para que eles consigam uma atividade num outro setor. Então vai despedir? Eu acho que sim, que nós não podemos fugir a isto. A TAG vai ter que dispensar pessoal. Eu não gosto muito da palavra despedir porque é pesado, não é? Quando a gente diz despedir, quer dizer que a TAG vai pôr as pessoas na rua e entregá-las ao Deus dará. Isto não vai acontecer. Nós não queremos que seja assim. Nós queremos fazer tirar os trabalhadores da TAG para colocá-los num outro sítio, para que eles não deixem de ser empregados, para que eles continuem uma atividade económica, continuem a oferir o seu salário exercendo uma nova atividade. Deixe-me perguntar ao guardião do sistema, Iravic, como é que olha para essa estratégia da TAG? Acho que a estratégia da TAG é a mais racional possível, porque, conforme ele diz que o rácio de trabalhadores por cada aeronave, portanto, que a TAG tinha, em larga medida ultrapassava, portanto, o rácio mundial. Portanto, se você quer ter rentabilidade, não podia de maneira nenhuma manter este universo todo de trabalhadores, já que realmente fazer qualquer coisa nesse sentido. Porque isto aumenta depois os custos da própria estrutura da companhia. Só para citar o exemplo, Ethiopian Airlines tem um rácio de 96 trabalhadores por avião. Nós temos 243. Portanto, estamos muito longe da eficiência. Portanto, temos que ser realistas. Está a comparar com uma das maiores companhias do mundo, né? Ethiopian Airlines. Sim, é a maior da África, né? É melhor. E nós temos que seguir estes bons exemplos, nós temos que ser eficientes, deixar de ter 10 trabalhadores a fazerem o trabalho de um só, né? E adequar a empresa, de facto, à dimensão da sua operação. Pelo plano de reestruturação, a TAG vai reduzir a sua operação. Tem que ser, não tem outro caminho senão fazer isso. Porque o objetivo da reestruturação é equilibrar financeiramente a empresa, é fazer com que os proveitos sejam superiores aos custos. Isso nunca aconteceu no passado, mas nós estamos a lutar para que isso aconteça. E uma das grandes faturas são as despesas com pessoal. Isto vai ter que reduzir, senão a empresa não tem solução. Vai ter que reduzir também as despesas operacionais, que também são elevadíssimas, mas há fatores que ultrapassam a TAG, que dizem muito ao próprio Estado. Só para fazer aqui mais um recurso aos números, a nossa receita, quase 50% da nossa receita vai para as despesas de combustível e taxas de navegação e aeroportuárias. Portanto, isto é enorme. Portanto, a par da reestruturação que vai ser feita internamente... Temos um setor devidamente estruturado. Não, a par da reestruturação que vai ser feita internamente, há de haver coisas externas da empresa que vão ter que mudar. Portanto, vai ter que se vender o combustível muito próximo daquilo que é o preço da média mundial. Neste momento, a Sonangol está a vender o combustível jet a 2,4 dólares o galão. Em Portugal é 1,4. Portanto, tem uma diferença enorme. Portanto, tem que haver reestruturação multissetorial para que o negócio da aviação seja ele rentável e que facilite também a rentabilidade da própria companhia aérea de bandeira, que, aliás, exerce um serviço público tremendo. Não está ao alcance do setor privado. O serviço público que a TAG tem feito ao longo desses tempos, não é? A TAG tem voado para todas as províncias, mesmo sabendo que vai perder dinheiro. Mas tem uma missão de unir o país por via aérea. Portanto, é esta a sua vocação, é esta a sua missão. Daí, quando se fala de resultados negativos, está aí a explicação. Portanto, nem tudo é fruto da má gestão de quem esteve no passado. Não, isto é injusto ter esta conclusão como dado adquirido.
há outros fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Mas Agora, ao longo de muitos anos tivemos gestões danosas dentro da TAG. Isso é indesmentível. isto é preciso provar, o contexto obrigou a que se estivesse mais preocupado com o serviço, né? Não nos podemos lembrar que é recente, o país não era circulável por via terrestre, né? Mas até transportava-se combustível por via aérea, transportava-se tudo e mais alguma coisa por via aérea. Isto tem uma fatura ao longo dos anos, a fatura está aí, é a falta de rentabilidade das empresas. Não acredito, dentro daquele, se formos a fazer uma bolacha, nós podemos atribuir 10% de má gestão, mas 90% é serviço público. Vamos voltar ao assunto, até porque a TAG já teve um gestor estrangeiro, mas devido aos nossos maus hábitos, portanto, ele acabou por se ir embora. Isso é uma evidência. Nathaniel Domingos, em termos de gestão aeroportuária, que tipo de infraestruturas, digamos, a aviação civil em Angola precisa? Ou de Angola precisa? Em termos de infraestruturas, primeiro dizer que Angola está bem servida de infraestruturas aeroportuárias. Há poucos países que têm o número de aeroportos com as infraestruturas que Angola tem. Agora, também é verdade que a infraestrutura principal, que é o Aeroporto Internacional de Luanda, precisa de uma remodelação, precisa de injeção de nova tecnologia e novos sistemas para que se possa eliminar todas as não conformidades e então podermos certificar o aeroporto como um aeroporto internacional, cumprindo todas as normas e recomendações da ICAO. Em relação àquilo que são as infraestruturas aeroportuárias das províncias, nós podemos considerar que houve realmente a nível do Estado um esforço para que se pudesse colocar a nível dos pavimentos aeroportuários condições geométricas e estruturais para a recepção de aeronaves que operam em Angola normalmente, e há alguns aeroportos que até podem receber aeronaves de grande porte, como o Boeing 777. Falamos de Lubango, falamos de Catumbela, falamos de Saurimo. Por isso são aeroportos que, se nós tivermos alguma necessidade, se a estratégia e o desenvolvimento das infraestruturas, o desenvolvimento de tráfego for exigente para que haja mais aeroportos a receber esse tipo de aeronave, nós vamos então criar essas condições para que tal aconteça. Mas em relação digamos, a pistas, a aeroportos, como por exemplo do Negage, qual é o estatuto que tem neste momento o Negage? O Negage é um aeródromo militar que é operado pela Força Aérea e neste momento nós consideramos que está fora do controle da SGA como tal. Não gostaria de tê-lo dentro do seu controle ou sob o seu controle? Não, a nós também não nos interessa ter todos os aeroportos, não nos interessa ter todos os aeródromos. Nós temos que estar alinhados com aquilo que é a estratégia alinhados com a estratégia do setor. Vamos realmente tratar de alguns aeródromos e fazer a sua segmentação para que se possa passar aeródromos para a Força Aérea, que sejam para bases militares. Vamos fazer com que alguns aeródromos sejam geridos pelos governos provinciais, porque nós podemos aqui diferenciar do levantamento que se fez. Há muitas pistas pelo país e tivemos aqui alguma necessidade há tempos, quando houve deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, a alguns municípios, de nós corrermos para irmos tratar dessas pistas para que pudesse aterrar
aeronaves a hélice, não é? Naturalmente, que pudessem transportar Sua Excelência, o Sr. Presidente. Mas isto aqui, para o negócio SGA, a não ser que haja o desenvolvimento do negócio a nível da região, haja interesse no turismo, interesse na indústria, que haja movimentação de aeronaves, para que seja rentável também para a SGA, porque ter uma pista, já temos o Acocungo, temos Porto Ambuim, temos Dalatando, que são aeroportos que custam a SGA por causa do custo operacional, mas a nível de movimentos, que é aquilo que nos interessa para a sustentabilidade da empresa, não temos. Não gera dinheiro, portanto não fazemos negócio. Bom, é um assunto que não se esgota quando voltarmos do intervalo, mas gostaria de ir para o intervalo com uma pergunta também a Manuel Júnior. O que é que faz hoje a ANA que a ANA não fazia? Uma excelente pergunta. Melhor será se for resposta. É verdade. Temos mesmo que avançar para o histórico. No âmbito de decisão da própria ENANA, a ENANA era uma empresa de exploração de aeroportos e navegação aérea. Nos termos do decreto número 206/19, de 1 de julho, criou-se uma empresa nova, que é a ENA, Empresa Nacional de Navegação Aérea, uma empresa pública que tem um objeto social bem claro. Portanto, é a prestação de um serviço público e exclusivo de apoio à aviação civil, compreendendo neste campo 3 áreas muito distintas, mas que se complementam entre si. Portanto, é o serviço de tráfego aéreo, o serviço de informação aeronáutica e a gestão e exploração de todos os sistemas de comunicação, navegação e vigilância. E é neste último aspecto de comunicação, vigilância e segurança, ou melhor, navegação e vigilância, que o nosso programa de gestão e controle do espaço aéreo vem incidindo. Porque, independentemente de tudo quanto já foi dito ao nível das comunicações, nós também pretendemos instalar ao nível de Luanda, portanto, um radar secundário. Portanto, tem uns sistemas de vigilância e, independentemente dele, também pretendemos instalar outros meios de vigilância, como sistemas ADS-B, portanto, o Ground Based e o Space Based, não é? Portanto, nós pretendemos instalar tudo isso para permitir que a comunicação, a vigilância e o controle das aeronaves no espaço aéreo seja eficaz e seguro. Tal como disse aí o nosso PCA da TAG, portanto, a segurança operacional deve ser evidenciada sempre em primeiro lugar. Pois bem, estamos então a falar da aviação civil em Angola, o impacto da Covid-19, desafios e oportunidades. Aqui nos estúdios, Nathaniel Domingos, que é Presidente da Comissão Executiva da Sociedade de Gestão Aeroportuária, e também Gaspar Santos, Diretor-Geral do INAVIC, o Instituto Nacional da Aviação Civil. Temos igualmente como convidado esta noite o Rui Carreira, que é Presidente da Comissão Executiva da TAG, e Nathaniel Domingos, que responde pela SGE. Então, é um curto intervalo, nós já voltamos a outras questões que nós queremos colocar. De resto, estamos a receber muitas mensagens de vários telespectadores dentro e fora do nosso país e querem naturalmente que surjam aqui respostas dos nossos convidados. Então, é um curto intervalo, nós já voltamos. Pois bem, estamos de volta ao nosso debate livre. Hoje estamos a falar de desafios e oportunidades para a aviação civil, o impacto também da Covid-19 na nossa aviação civil. Aqui nos estúdios, Rui Carreira, Nathaniel Domingos, Manuel Júnior e Gaspar Santos. Vamos voltar então ao nosso debate. Todavia, muitos telespectadores a colocarem questões. Doutor Comandante Rui Carreira, pela TAG, um telespectador, Manuel Mateus, está muito incisivo numa questão em relação ao Boeing 777, pergunta se nós temos entre nós esse modelo de avião. Claro que sim, e pergunta se está a voar. Sim, nós temos na nossa frota 8
Boeing 777s, dos quais 3 são 200 e 5 são 300, né? São as versões, várias versões da aeronave. Mas nós não estamos abrangidos por esta restrição imposta pelo fabricante e as autoridades aeronáuticas, porque o acidente que ocorreu com o 777 da United ocorreu é uma ocorrência ao nível dos motores Pratt & Whitney. E os nossos aviões não têm este tipo de motor. Os nossos aviões têm um motor General Electric. Portanto, não estamos abrangidos por esta restrição, esta imposição de verificação do estado dos motores. Portanto, os nossos aviões continuam a voar normalmente. Pois bem, a questão que foi colocada por Manuel Mateus, telespectador que está em Luanda, e que perguntava então se temos este modelo de aviões na nossa frota. Rui Carreira diz que sim, são 8777, portanto está respondida a questão. Vamos então a mais um assunto que também reputamos de muito importante, tem a ver com os desafios e oportunidades que nós temos daqui para a frente, com o impacto da Covid-19, mas ontem realizou-se uma cimeira sobre a aviação civil no nosso país. O Ministro anunciou o surgimento de uma cidade aeroportuária na zona de Colibengo, próxima do novo aeroporto, e, portanto, foi um dos assuntos que dominou a narrativa ontem do Ministro dos Transportes nesta cimeira, contou também com a intervenção de vários expertos internacionais. Pergunto a Manuel Júnior, que foi orador nesta conferência, que significado é que atribui a este evento de alto nível que teve lugar ontem e que, enfim, lições a Angola vai tirar desta conferência? É uma conferência que já devia ter acontecido antes. Portanto, os temas abordados foram muito atuais e pertinentes. Portanto, falou-se do hub e nós constatamos que a preocupação apresentada, ou a sugestão apresentada por Sua Excelência o Ministro dos Transportes é algo que pode ser praticamente viável, porque o que nós sabemos é que os aeroportos também desenvolvem as cidades. Portanto, não seria algo novo. Portanto, os aeroportos desenvolvem as cidades. Tal como ocorreu agora com o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, nós verificamos que no seu redor existe uma vizinhança que também carece de alguma proteção. Portanto, é bom que isto aconteça, mas que também que não se descure, por exemplo... Quem são os vizinhos? A população. A população. É a população. Desenvolver a população. Portanto, é algo que devemos ter cuidado no novo aeroporto. Portanto, a sua área de desenvolvimento, independentemente de cobrir a área principal, é necessário também que as áreas de desenvolvimento sejam praticamente cobertas e protegidas, para evitar que... Mas o novo aeroporto já tem vizinhos, ou não? Bom, talvez aqui o nosso... Bom, eu sou talvez um dos pioneiros dessa construção do novo aeroporto. Talvez tenha tido a sorte de fazer um dos primeiros voos de helicóptero de reconhecimento da área e trabalhar com antigos colegas na preparação da área para o desenvolvimento do novo aeroporto. E quando nós estivemos a fazer a abordagem sobre a construção do novo aeroporto, uma das grandes preocupações que houve foi fazer uma vedação que permitisse, no futuro, mesmo que houvesse desenvolvimento ao encontro do aeroporto, se fossem até a vedação, não colocaria em perigo o desenvolvimento do aeroporto. A área de ocupação mais a área de desenvolvimento. O que é facto é que isto 2005, eventualmente, o que é facto é que de lá para cá, não é? já foi construído o Zango 5000, já foi construído, pronto, há N construções, a vedação antiga, inclusive, praticamente já não existe, foi construída uma outra vedação da área de ocupação do aeroporto. Mesmo assim, há um decreto que saiu, que foi feito depois de um levantamento conjunto com o IGCA e que onde foram definidos os limites que protegem o aeroporto. Por isso, há uma lei que diz que, para além
do final da pista, 3.000 metros, não deve haver construções. E do eixo da pista, 1.600 metros, não deve haver construções. Isto é para a proteção da própria área de movimento. Para além... Não se verifica no aeroporto de 4 de Fevereiro? Não se verifica no aeroporto de 4 de Fevereiro, porque o aeroporto de 4 de Fevereiro, durante a guerra, houve uma ocupação porque era área segura, não é? E recordo-me que houve um governador que, quando se foi falar sobre o aproximar das residências ao aeroporto, ele disse que era mais fácil tirar o aeroporto do que tirar a população. Por isso, nessa altura, não era conveniente tirar as populações que estavam próximas do aeroporto. Hoje, nós tivemos um consultor da ICAO que nos passou a sua experiência e que sugeriu que nós continuássemos a definir o polígono do aeroporto de Luanda e o polígono de todos os aeroportos. E que todas as construções, todos os edifícios que estivessem dentro desse polígono estariam registados. Não deveria haver continuidade de construções dentro do polígono sem a autorização da Sociedade Gestora de Aeroportos ou da Sociedade Aeronáutica, porque toda a área que está junto do aeroporto deve beneficiar o aeroporto, porque o aeroporto por si só, sem as cidades aeroportuárias, sem as mini-cidades, não sobrevive, não é? E nós estamos a ver que a nível de Luanda está como está, mas a nível das províncias, onde as administrações municipais e os governos provinciais poderiam fazer a proteção desses terrenos junto aos aeroportos, porque está legislado. A proteção dos aeroportos, a proteção dos portos, a proteção das estradas devem ser feitas e não se faz. São as próprias administrações que estão a autorizar o loteamento, estão a autorizar as construções, que depois dificultam, primeiro, o desenvolvimento dos próprios aeroportos, depois o negócio da aviação, porque limita as operações aéreas. Nós aqui em Luanda, por exemplo, a aproximação que é feita na pista do lado do bairro Popular é uma operação que tem bastante limitações, já não é uma aproximação verde em que a aeronave pode vir a descer com a sua pendente direto para a pista, tem que ter alguns cuidados. E se nós não tivermos esse cuidado também nas outras províncias, podemos amanhã não ter condições de fazer desenvolvimento de mais nenhum aeroporto no local em que está. Já vou voltar assim para falarmos e opinar sobre o evento de ontem. Figueiredo Luvunda é um telespectador que está a seguir o nosso debate, fala-nos do Soio e ele diz que no aeroporto do Soio os cabritos tomaram conta, digamos, da pista. Alguém tem informação contrária sobre isso? Ele fala... Estes cabritos do Soio são antigos, não é? Eu me lembro, eu ainda era piloto, para aterrar no Soio, muitas vezes éramos obrigados a fazer uma passagem baixa, que é para afastar os cabritos, dar a volta e depois fazer a aterragem. Portanto, porque eu peço desculpa por ter cortado a palavra ali ao Nathaniel, mas falo da minha experiência de piloto. O aeroporto do Soio, ele corta aquilo que era a vila do Soio em duas metades, no meio. Portanto, tem pessoas que moram numa ala e trabalham na outra. Então, o caminho mais curto é atravessar o aeroporto. Eles são os primeiros a cortar a vedação do próprio aeroporto. A autoridade veda, 2 dias depois a vedação está violada, pura e simplesmente. E isto é assim ao longo dos anos. Temos conhecimento dessa situação, portanto, no exercício... Mas não há solução para isso? Evitar que os cabritos estejam lá? Bom, enquanto tiver a vedação aberta, eles vão continuar a passar, isso de certeza absoluta, isso não tenho dúvida, né? Portanto, agora caberá a SGA encontrar as melhores soluções de ter a vedação aí em dia, né?
Agora, nós temos estado, digamos assim, a constatar a existência de não só cabritos, como cães e outros animais, portanto, no curso das nossas ações respectivas, e temos estado a alertar e solicitar que a SGA resolva essa situação. A eles compete resolver essa situação. Gestão aeroportuária, devolvo a palavra. Nós realmente temos grandes problemas em relação à vedação de todos os aeroportos. De Luanda, da parte do Cascal do Buraco, nós depois adotamos pela construção de uma vedação em alvenaria, que mesmo assim de vez em quando é violada, mas temos mais ou menos assegurado, porque também temos um grande apoio do comando da polícia aeroportuária. Nos outros aeroportos, o próprio comando da polícia tem falta de pessoal. Então, não é possível fazer as rondas que tem que se fazer a nível do perímetro. A população já, como dizem, perdeu o medo, não é? Faz o corte da vedação para ir utilizar essa vedação, essa malha em outros sítios. Nós, para fazermos a vedação, temos que, em primeiro lugar, e depois ali no Soia há o problema de um cemitério que está mesmo junto à vedação, então temos que ter algum cuidado se tivermos que fazer ali uma vedação em alvenaria, os caboclos que vamos fazer, a profundidade, etc. Mas é a nossa preocupação em todos os aeroportos, e aí o INAVIC tem sido bastante exigente para o cumprimento dessa norma, que não haja furos, não haja possibilidade de penetração de animais e pessoas. Só que hoje nós cumprimos essa norma, amanhã alguém fura e depois temos que estar atrás do prejuízo, como dizem. Gaspar Santos, vamos então falar sobre a importância que atribui à conferência de ontem, exatamente, se vai trazer alguma mudança no INAVIC, dá para absorver alguma coisa, pelo que os experts disseram. Portanto, acho que a importância do evento de ontem consiste no facto de nos ter, digamos assim, indicado os caminhos, os melhores caminhos para a transformação da Angola no hub aeronáutico. Portanto, para atingirmos esse desiderato, portanto, há determinados passos que a gente tem que dar. Há passos que já estão sendo dados, como a alteração, portanto, a determinados atos legislativos, nomeadamente a lei, portanto, o Regulamento de Transporte Aéreo, mas que foi alterado em 2019 e que neste momento, portanto, está em alteração, a lei de limitação de setores. Portanto, isto tudo no sentido de conformar o nosso quadro legal, portanto, com os princípios da decisão de Yamoussoukro, porque acreditamos que com a liberalização do transporte aéreo africano e a adesão ao mercado único africano de transporte aéreo, nós provavelmente, de certeza absoluta, que nós vamos atrair muito tráfego para Angola, portanto, garantindo então assim as condições para a criação de um hub. É verdade que tem havido concorrência desleal, portanto, dentro do nosso Serviço de Aviação Civil, com aviões angolanos a voarem com registro de outras nacionalidades? Bom, aqui há uma exigência legal, e essa exigência legal consiste no facto de que aviões de matrícula estrangeira não podem, portanto, operar a nível doméstico por um período superior, se a memória não me atraiçoa, a 180 dias. Portanto, neste momento, não temos companhia aérea nacional que tenha aviões de matrícula estrangeira. E eu acho que... E se houver, o INAVIC interdita? Portanto, se ultrapassar este período, ele necessariamente tem que, portanto, colocar o registro nacional, ou então a gente interdita a operação. Ultrapassar esse tempo de 180 dias? 180 dias. Eu acho que não tenho bem a certeza se são 180 ou 90, mas são 180 dias. Agora, quando se fala em concorrência desleal, provavelmente isso terá a ver com um operador, não vou citar aqui o nome para não ferir suscetibilidades, que tem um parceiro estrangeiro com o mesmo nome e que opera aeronaves de matrícula estrangeira. Portanto, essas aeronaves de matrícula estrangeira é que vêm com alguma frequência
para o nosso território, portanto, nacional, e fazem voos de caráter executivo. Portanto, é legal, é perfeitamente legal. Portanto, operações não regulares que atendem necessidades específicas, portanto, do tráfego, é perfeitamente legal que eles venham fazer isso. Mas então, já tem conhecimento disso? Então confunde-se este operador como fosse o operador angolano. Não é o operador angolano, não. É um operador estrangeiro que tem, coincidentemente, o mesmo nome que o operador nacional. Será? Ena? Bom, esta matéria está mesmo relacionada aí com o nosso diretor. Ele dizer que autoriza, o diretor de navio quer dizer que autoriza. Nós aqui cumprimos a nossa missão. Mas pode crer que é verdade. Fazer o controle. Eu só não quero fazer publicidade, Claro, digamos mas assim. até sabe Não são concorrentes da TAG. Não são concorrentes. O trabalho executivo não é concorrente da TAG. Nós fazemos um serviço regular a grande escala. Portanto, estes não são nossos concorrentes. Gestor aeroportuário. Não, nós recebemos as aeronaves que estão autorizadas, fazemos o cadastramento e a operação segue normalmente. Por isso não temos qualquer situação anormal no aeroporto. Rui Carreira, competências ontem ganhou alguma em relação à conferência que foi realizada? Sim, consolidou-se a ideia do hub. Né? O hub é um grande catalisador para a economia angolana. Vai ajudar. Para o hub, nós temos de ser muito organizados, muito disciplinados, pontuais, se quisermos competir com a Accra, com não é essa a grande questão. Com Nairobi. Portanto, para haver um hub, Addis há Abeba. requisitos, não é? O primeiro grande requisito é um requisito geográfico. Não é? O hub tem que estar no meio de alguma coisa. Não é? Neste momento, Angola, se for no eixo sul-norte, ligando a África à Europa, não tem esta característica de hub, não está no meio. Mas se for para ligar o continente sul-americano com o Oriente, já está no meio, já pode ser considerado tem um bom requisito para ser um hub. O hub é essencialmente um requisito geográfico, para além de outros que poderão surgir infraestruturais, não é? Por exemplo, um aeroporto para ser considerado um hub, é preciso que o passageiro, nos voos de trânsito, consiga ter a comodidade pelo menos durante 2 horas, o restaurante, o conforto, a loja, etc. E depois o requisito logístico, e é isso que cabe às companhias aéreas na utilização do aeroporto. Nós queremos que Angola seja um hub da TAG. Portanto, para a TAG usufruir do seu hub, vai ter que crescer, vai ter que ter aviões, vai ter que voar para mais destinos, não é? Porque senão o hub vai ser de todos menos da TAG. E é por isso que essa estratégia global, que se fala da privatização, da reestruturação do setor da aviação civil, da transformação do INAVIC em ANAC, da cisão entre da ENANA, que deu origem a 2 empresas. Portanto, isso é tudo o novo aeroporto, isso é tudo uma estratégia global de transformar Luanda essencialmente num verdadeiro hub. Mas é preciso que a economia angolana também acompanhe esta cadeia de desenvolvimento. Caso contrário, não vai haver um hub. Apesar de que há países pequenos que não têm grandes economias, mas pela sua situação geográfica, eles têm esta característica, não é? Nós vamos falar dos países do Médio Oriente, que estão mesmo no meio do mundo. Não é? O Dubai transforma-se num hub porque ele liga a Europa ao Oriente, liga a América ao Oriente, que são os grandes polos de tráfego aéreo. Então, está no meio, e países daquela região e próximo utilizaram a mesma estratégia. Catar, a Turquia, então, estão no centro de muita coisa, tem esta característica. Angola pode ser um hub importante também ao nível regional, dentro da África. Não é? Nós sabemos que a África do Sul está numa ponta e, por ser um país potente economicamente, atrai sempre muito tráfego, não só de negócios, como também de turismo. É? E depois temos outros países que neste momento em África também têm crescimento. Mas Kinshasa também quer ter. Kinshasa, o Congo Democrático é um grande país que também gera economias, não é? A Nigéria, o Ghana e a Côte d'Ivoire. Angola está no meio deles todos e pode servir de elo de ligação. É isto que é um hub, é uma plataforma giratória que liga e o nosso governo é mais ambicioso. Não fala só no hub aéreo, fala no hub multimodal. Multimodal também para
para a facilitação de toda a cadeia logística do nosso país. Portanto, este summit foi de extrema importância. Como disse o diretor, mostrou-nos alguns caminhos a seguir. Nós já tínhamos a ideia já amadurecida há bastante tempo. Ontem viemos escolher mais alguns contributos de técnicos de outras paragens que vieram-nos também municiar com o seu saber e com a sua experiência. E eu fiquei muito agradado com esta iniciativa. Então vamos fazer aqui mais um curto intervalo. Estamos a falar da aviação civil em Angola, oportunidades, desafios e também o impacto da Covid-19. Não sai daí um curto intervalo, já voltamos. Aproveitamos para saudar novamente a nossa augusta audiência. Mais uma vez, muito boa noite e obrigado por estar aí desse lado, obrigado pela sua preferência. É a TV Zimbo, sempre a terça-feira, com um tema. Hoje escolhemos a aviação civil, impacto da Covid-19, desafios e oportunidades. Estamos a regressar ao novo normal, a aviação civil não fica de fora. Vou perguntar a Manuel Júnior, da ENA, que investimentos são necessários na ENA? Sua Excelência o Ministro do Transporte, João te referiu-se a um grande programa. Aliás, já desde o início deste debate, eu venho referindo. Portanto, o Programa de Gestão e Controle do Espaço Aéreo Civil, que engloba não só equipamentos ao nível das comunicações, mas também ao nível da navegação e vigilância. Ao nível da vigilância, já me referi aos radares. Portanto, gostaria antes de dizer que o valor estimado para o Programa de Gestão e Controle do Espaço Aéreo Civil de aproximadamente 36 milhões de euros. 36 milhões de euros. Portanto, nós pretendemos adquirir um radar secundário para TMA de Luanda, como já me referi. Portanto, isto também deve estar à volta de 7 milhões de euros. Pretendemos instalar nos aeroportos de Ongiva, Saurimo, Huambo, Luanda e Namibe, se não estou em erro, voos de DMEs para cobrirem as rotas que também estão em falta. E o montante é praticamente idêntico, 7 milhões. Ongiva é estratégia. É estratégico também, naturalmente. Nathaniel, Domingos? E há mais. E há mais? Sim, mas é isso? Não, mas deixa... vamos a isso. Vamos fechar os investimentos da ENA. Portanto, nós temos também a necessidade, aliás, está previsto o próprio programa, portanto, a instalação... A ENA está sempre a investir, mas só agora que está a sair do analógico. Bom, quer dizer, estamos a começar a investir agora. Pois, portanto, é um programa que foi mas há muito dinheiro aprovado. Foi investido, É o Estado. Que saiu do Tesouro Nacional. Naturalmente. Esse valor vai ser coberto pelo Estado. Portanto, o sistema AT, um sistema de gestão do tráfego aéreo, portanto, que vai permitir a interligação com as mais variadas regiões de informação do voo. Portanto, também pretendemos implementar, e ali talvez com o apoio mesmo... Mas a nossa Carta Internacional de Voos é credível? A nossa aqui na nossa zona de influência, por exemplo, aqui na SEDEC? A nossa é. Aliás, nós utilizamos agora um sistema espacial, é mesmo da SEDEC. Portanto, é mesmo da SEDEC. O que nós pretendemos também é proceder à transição do sistema AIS para o AIM. E daí, talvez, já percebi no programa que tivemos hoje, também uma das tarefas que consta do plano do Instituto Nacional de Aviação Civil. Isso quer dizer que seremos bem-sucedidos se eventualmente esse processo passar pelo INAVIC. Um outro aspecto que nós não devemos descurar é a formação dos nossos técnicos, dos nossos operacionais e dos nossos engenheiros, porque para nada valerá ter esses equipamentos todos se eventualmente o fator humano, o homem, não for praticamente devidamente preparado. E o que é que isso vai levar? Vai levar a que melhoremos as comunicações ao nível do espaço aéreo angolano, vamos captar mais clientes, os nossos controladores de tráfego aéreo e os demais técnicos, portanto, terão melhores condições de trabalho, enfim, portanto, ganha o país, ganha a própria ENA, ganha as companhias aéreas, enfim. Obrigado, Nathaniel Domingos. Gestão aeroportuária e investimentos. Obrigado. Nós, a nível de investimentos, temos que considerar que
em 2010, a partir de 2010 foram feitos investimentos a nível de uma grande parte dos aeroportos. Talvez aí não se tivesse tido o cuidado de juntar toda a comunidade aeroportuária para percebermos exatamente quais seriam as principais incidências. E nós neste momento temos vários aeroportos, mas consideramos que de princípio não temos nenhum aeroporto em condições a 100%, digamos. Há aeroportos que estão com terminal e área de movimentos em condições, mas não temos os sistemas de ajuda à navegação aérea, não temos balizagem como ajuda visual preparada para que houvesse voos noturnos. E então nós temos que cuidar neste momento de uma planificação para que os investimentos não sejam feitos em ilhas, não é? Nós temos a grande preocupação da remodelação do Aeroporto Internacional de Luanda. Essa remodelação do Aeroporto Internacional de Luanda está a ser vista com a ajuda de parceiros internacionais, com investimento privado, que deve incidir principalmente no lado ar para a reabilitação da pista principal, da pista secundária, a alteração da balizagem noturna. Temos hoje uma categoria abaixo da categoria do ILS, temos que compatibilizar a balizagem com a categoria do ILS. E a nível do terminal, temos que incidir a nossa intervenção nas tecnologias, porque neste momento, por exemplo, as companhias aéreas grande parte delas já não imprime talões de embarque, o check-in é feito online. Então nós temos que remodelar todo o sistema de informática do aeroporto, todos os sistemas de check-in, sistema de controle de bagagens, etc., para que nos possamos adaptar ao novo normal. Para além disso, com financiamento considerado no programa de investimentos públicos, nós temos a construção do novo aeroporto de Banza Congo, que é um aeroporto que vai servir para que Banza Congo continue a ser considerado como património mundial da humanidade. Temos também considerado que vamos colocar balizagem definitiva no aeroporto do Soio. Onde estão os cabritos? Sim, para além da balizagem, porque se nós pusermos lá uma balizagem sem a vedação, nós teremos grandes problemas, para além dos cabritos, de ficarmos no dia seguinte sem iluminação de pista. Vamos ter que tratar das vedações de uma grande parte dos aeroportos e depois também fazer um investimento no homem, porque a formação de quadros para o nosso setor é uma formação que não é muito comum, é uma formação especializada. Quem se forma normalmente para um setor desses, depois pode ser obrigado a só trabalhar nesse setor, e nós não temos aqui muitas escolas que façam formação especializada para operações aeroportuárias ou gestão aeroportuária, ou mesmo infraestruturas aeroportuárias. Certo. Afonso Pedro, outro telespectador, está no Mochico, pede-nos que coloquemos na questão ao comandante Rui Carreira. A TAG pode ou não aumentar a frota semanal para o Mochico, uma vez que as estradas neste momento, segundo Afonso Pedro, não estão em muito boas condições? Bom, nós temos um plano de aumento das frequências semanais para algumas províncias, não é? Vamos submeter este plano
à consideração das nossas autoridades para ver se ele pode ser executado ou não. Não nos podemos esquecer que nós ainda vivemos sob pandemia e há uma série de restrições que é necessário respeitar. Nós temos capacidade para o fazer. Antes da pandemia, a TAG já fazia 40 voos por dia, né? Hoje está a fazer muito menos, 4, 5, às vezes até menos. Portanto, nós temos capacidade para voltar a servir o país tal como servíamos antes. Mas temos que respeitar as restrições que são-nos impostas pelas autoridades de acordo com o panorama epidemiológico dentro do país. Portanto, esta é a nossa grande restrição e não cabe à TAG, portanto, decidir sobre este aspecto. Mas nós estamos aqui no terreno prontos para, logo que seja permitido, para servir as províncias com mais frequências. Gaspar Santos, investimentos que o INAVIC pretende fazer? Bom, nós somos, essencialmente, pela nossa natureza, somos um órgão de regulação e supervisão. Portanto, todos os nossos investimentos, portanto, são direcionados para o reforço, então, portanto, destas nossas atribuições. Neste momento, e tendo em vista, portanto, esse objetivo... Mas o regulador está bem apetrechado para fiscalizar? Vamos, é isso que eu queria referir, né? Exatamente, portanto, e visando mesmo este reforço da nossa capacidade, o Estado tem estado a fazer alguns investimentos, né? Neste momento estamos a beneficiar de um projeto de assistência técnica da ICAO, teve, portanto, início agora em novembro, portanto, do ano passado, com a duração de 18 meses. Portanto, está a desenvolver-se nas áreas de navegação aérea, aeroportos, licenciamento do pessoal, na área, tanto da organização e na área jurídica. E também, o ano passado, beneficiamos de um projeto de assistência técnica de uma empresa norte-americana. E este projeto de assistência técnica da empresa norte-americana tem como objetivo principal, portanto, nós obtermos a categoria 1 da Administração Federal dos Estados Unidos, da Aviação dos Estados Unidos, que possa então permitir que um dia desse a nossa companhia de bandeira possa fazer voos regulares para os Estados Unidos. Portanto, são esses dois projetos que neste momento estamos a desenvolver. Ontem o ministro Ricardo Abreu sublinhava, e eu cito, que Angola tem, como bem afirma nos documentos promocionais deste evento, condições de eleição para poder desempenhar um papel-chave graças à sua vantajosa localização geográfica, ao seu potencial socioeconómico e à sua história e histórica vocação internacional e atlântica. Pergunta a Gaspar Santos se, neste momento, quem é que assegura busca e salvamento na área oceânica do espaço aéreo nacional? É responsabilidade das autoridades angolanas, portanto, de assegurarem a busca e salvamento, portanto, na área oceânica, portanto, da FIR de Luanda. Mas é claro que nós neste momento estamos num processo de instituição do sistema, portanto, nacional de busca e salvamento integrado, portanto, que vai incluir quer a busca e salvamento aérea como marítima. Estamos já numa fase, portanto, muito avançada de coordenação com os órgãos afins, nomeadamente os órgãos da defesa, do interior, portanto, e os órgãos civis. Neste momento também estamos com as autoridades marítimas, portanto, nomeadamente com o INPA, num processo de preparação de um memorando de entendimento com as autoridades de busca e salvamento, portanto, da África do Sul, no sentido, então, de assegurar a busca e salvamento da nossa área, portanto, da nossa firme marítima, a firme atlântica. Bom, eu tenho aqui uma questão que devo colocar também à AENA. Fazemos agora o nosso intervalo, depois vem a nossa realização, pede que façamos então o intervalo. Quando voltarmos vou colocar o assunto a Manuel Júnior, da AENA, sobre o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 para o subsetor dos transportes, se o mesmo está ou não incluído como plano nacional e o porquê deste desfazimento da navegação aérea em relação ao transporte aéreo e aos aeroportos. Estamos de acordo? Depois do intervalo. Então, não saia daí, depois do intervalo, estamos a chegar ao fim deste nosso debate sobre o setor da aviação civil em Angola.
Estamos a chegar ao fim do nosso debate sobre a aviação civil no nosso país, mas ainda há tempo para colocar perguntas e obtermos, naturalmente, dos nossos convidados respostas, como esta pergunta que coloquei em relação ao Plano Global de Navegação Aérea, da ICAO 2016-2030, que é por etapas, mas no nosso Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 há um conjunto de tarefas. A pergunta é o que é que está incluído como no Plano Nacional e o porquê do desfazimento que se pensa que existe da navegação aérea em relação ao transporte aéreo e também aos aeroportos. A pergunta é pertinente. Eu gostaria de dizer que o Programa de Gestão e Controle do Espaço Aéreo Civil está alinhado ao PDN. E, independentemente de estar alinhado ao PDN, também consta do plano estratégico do setor dos transportes. Só para dizer que é um plano que vai ser acompanhado a par e passo pela ICAO, pelo Bureau de Cooperação Técnica da ICAO. Ele disse muito bem o Amílcar que é um plano que foi elaborado, revisto, com base no Plano Global de Navegação Aérea. Portanto, é um plano que perdura 15 anos. Isto para quê? Mesmo para permitir que os operadores, que os provedores de serviços, os fabricantes, etc., portanto, antecipem de forma a permitir uma adequação não só dos métodos de engenharia, mas também uma redução de custos nos mais variados espaços aéreos. Portanto, o que se pretende aqui é fazer com que haja uma interligação de toda a atividade relativa à navegação aérea ao nível do mundo. Portanto, daí a necessidade de todos nós nos basearmos sempre que pretendemos elaborar um plano. Aliás, estamos também agora a trabalhar, o nosso Instituto Nacional de Aviação Civil também está empenhado na elaboração do Plano Nacional de Navegação Aérea. E eu acredito que esse Plano Nacional de Navegação Aérea do NAVIC também terá como base o Plano Global de Navegação Aérea, o Plano Regional e demais. Portanto, para dizer ao nosso espectador, ou telespectador, que nós estamos sim alinhados ao Plano de Desenvolvimento Nacional, do nosso Executivo, e também alinhados ao Plano Estratégico do Setor dos Transportes. Nathaniel Domingos, Sociedade Gestora Aeroportuária, portanto, quem certifica a Sociedade Gestora Aeroportuária é o INAVIC, correto? Não. Não é bem sociedade... Bom, talvez... Bom, o que nós fazemos é essa certificação de determinados serviços e infraestruturas. No caso, portanto, provavelmente a Amílcar quer se referir à certificação dos aeroportos. Não, é mesmo a certificação da Sociedade Gestora Aeroportuária. Portanto, é o INAVIC que tem essa competência de certificar? É aquilo, certificamos os serviços que eles prestam. Porque estes serviços são prestados em função, portanto, de determinadas normas. Que eu quero chegar às taxas, aos emolumentos, por exemplo. Ai, não, Não, nós em relação a taxas que estamos a cobrar, são taxas que estão definidas por decreto e que nós neste momento não conseguimos alterar as taxas e essa não alteração das taxas também é prejudicial para a gestão da Sociedade Gestora de Aeroportos porque, por exemplo, há desistência de clientes porque as taxas são altas e nós, pelo facto das taxas estarem definidas por decreto, não conseguimos alterá-las. Está-se a trabalhar na alteração desse procedimento e muito futuramente nós poderemos então ter taxas reguladas e taxas não reguladas. Operações noturnas, quais são os aeroportos que podem fazer essas operações à noite? Nós temos aeroportos que têm balizagem de pista, por isso, quando nós falamos numa operação noturna a nível de infraestrutura, a nível de ajudas visuais, nós temos que ter um sistema de balizagem onde temos que garantir que a aeronave, numa aproximação final,
não tenha problemas. Para isso temos que ter a rede pública, temos que ter backup com fontes de emergência, temos que ter o PS, temos que ter os automatismos na conexão E nós temos isso tudo? das redes. Vou chegar lá. Temos que ter esses automatismos e então só é permitido definir que o aeroporto pode operar em voos noturnos se nós tivermos essas condições. O INAVIC tem que homologar. Então, nós neste momento temos Luanda, temos Catumbela, temos Lubango e temos Cabinda, que estão com um horário de voos para além do pôr do sol, não é? Normal, e porque assim a grelha também permite, e fazem voos noturnos regulares. Agora, temos aeroportos em que há balizagem... Qual destes aeroportos é a alternativa a Luanda? Quando nós falamos de alternativa a Luanda, nós temos que ter aqui alguns Por exemplo, um voo internacional, esteja a chegar à capital do país, por uma qualquer situação que ocorra, não permite aterragem no aeroporto de Luanda, para onde é que este avião vai? Neste momento, a alternativa para Luanda não está em Angola. Por isso, nós não temos um aeroporto certificado que possa ser alternante de chegada ao aeroporto de Luanda. Alternam normalmente para um outro país. O alternante é definido em rota, é definido no procedimento de voo, não é? A companhia define qual é o alternante. O que nós temos que criar condições no país é aeroportos certificados, e depois as companhias, se quiserem alternar para esse aeroporto, podem fazê-lo sem nenhum problema. Não somos nós que definimos praticamente o aeroporto alternante. Nós temos é que criar condições nos aeroportos para que eles possam receber aeronaves conforme recebem as aeronaves em Luanda. Rui Carreiro. Sim, esta questão dos alternantes, isso já gera muitos debates. Quem define o alternante é o operador. O operador, a companhia aérea, em função da sua operação, em função do tipo de aeronave que opera, ele define o seu aeródromo alternante, desde que respeite os requisitos que são definidos. Portanto, o alternante para um Beechcraft não é o mesmo para um 777. Portanto, aqui, se eu vier de Cabinda para Luanda com um Beechcraft e não conseguir aterrar em Luanda, posso muito bem definir Catumbela como o meu alternante. Já um 777 não pode fazer isso. Se vier de Lisboa para Luanda estiver impedido, dentro do país, ele não tem nenhum aeroporto com condições de o acolher. Portanto, isto varia muito em função da operação, do tipo de aeronave e das condições no terreno. Estamos a chegar ao fim, já que está-nos a palavra, Rui Carreiro, estratégias pós-Covid-19. Muito bem, a grande estratégia que nós temos pós-Covid-19, e vamos encará-la com alguma moderação, é conquistar a conectividade entre os países africanos. Primeiro na nossa região, e depois um pouco mais além. Essa é a nossa estratégia. É a operação de baixo custo, mas que pode gerar receitas se for muito bem elaborada. Se nós definirmos muito bem onde é que estão os nossos mercados, se nós definirmos muito bem quais são as expectativas das pessoas e a sua intenção de mobilidade. Portanto, esta é a nossa estratégia. É claro que nós também nunca abandonaremos o transporte doméstico. O intercontinental, para nós, é importante porque gera grandes receitas, mas também gera custos muito elevados. Nesta fase da reestruturação, não é grande a prioridade nós irmos à procura de grandes destinos fora do nosso continente, não é? Para além daqueles que nós já temos. Nós vamos para Lisboa, é o nosso melhor destino. Vamos para São Paulo, também é um bom destino. Estes dois são os nossos mais importantes do ponto de vista intercontinental. Talvez poderão surgir algumas dinâmicas que é da própria economia angolana, que nos possa levar a alguns destinos na China, na Índia, e se calhar mais lá para frente, Inglaterra e França. Mas, portanto, não é para já imediato, não posso dizer que isto é uma estratégia pós-Covid. Isso é uma estratégia comercial típica. Agora, o pós-Covid
tem que ser encarado com alguma moderação, porque há desafios. O grande desafio são as dificuldades financeiras que todo o setor aeronáutico e todas as economias têm, né? Mas também há as oportunidades. A pouca conectividade que havia entre os países africanos piorou com o Covid-19. E a nossa janela de oportunidade está aí, temos frota, temos tripulações, é tentar recuperar e se calhar municiar esta conectividade a nosso favor. Estratégias do regulador, quando a Covid desaparecer, que medida é que vai tomar primeiro? Bom, a nossa estratégia prende-se principalmente com o aumento, digamos assim, dos índices de conformidade com os padrões internacionais. Portanto, neste momento, nós estamos com um índice de cumprimento na ordem dos 49%, e a nossa estratégia é, portanto, enveredar ações no sentido de, na próxima auditoria da ICAO, atingirmos um nível de 75%. Portanto, 75%. De resto, essa é a média que foi determinada para a nossa região africana. Portanto, ano passado esta média ainda estava em 60%, mas no âmbito do novo plano global, tanto da aviação civil, este índice foi elevado para 75%. É claro que isto vai, portanto, exigir de nós muito esforço, mas é para isso que estamos aqui, né? Temos que trabalhar. Ana, desafios pós-Covid-19. Um minuto. A ENA pretende trabalhar no sentido de ver estruturado o espaço aéreo. Portanto, este é um dos desafios que nós pretendemos. E isso só poderá ser materializado se eventualmente algumas condições, tal como aquelas que eu já referi, forem materializadas. Portanto, mas é um dos objetivos que nós temos. Isso passa também pela reestruturação das rotas e etc, etc, etc. Desafios pós-Covid, desafios e oportunidades para a sociedade gestora aeroportuária? A nível da Sociedade Gestora de Aeroportos, nós estamos também com a expectativa da liberalização do espaço aéreo, que nos vai eventualmente permitir que haja abertura de novas rotas e a entrada de novas companhias aéreas. Para além disso, o desenvolvimento do negócio não aviação, a nível principalmente do aproveitamento das áreas junto aos aeroportos para a criação de mini-cidades, será um desafio bastante importante, se houver, claro, tráfego para isso. E outra questão também é, mesmo não sendo pós-Covid, é nossa preocupação imediata, é a melhoria das condições de segurança operacional a nível de todos os aeroportos. Então está tudo dito. Vou agradecer a vossa presença aqui no Debate Livre desta terça-feira. Falamos da aviação civil em Angola, o impacto da Covid-19, oportunidades e desafios. Tivemos aqui dignos representantes e autoridades máximas das empresas e instituições que nós convidamos, a ENA, a Sociedade de Gestão Aeroportuária, o INAVIC e a TAG. Foi com estas individualidades que nós convidamos e com quem fizemos opinião hoje aqui no Debate Livre desta semana. Terça-feira, fique bem e obrigado pela sua simpatia e audiência. Muito boa noite.